Os nomes próprios traduzem-se ou não se traduzem? Fui convocado para responder a esta pergunta pelo professor André Simões, que recebeu um comentário sobre a questão. Ele respondeu sobre os estudos clássicos e respondeu muito bem, convido-vos a ver o vídeo, e depois perguntou se eu não queria dizer mais alguma coisa. E quero, mas não basta um vídeo, porque isto é uma questão que dá para muitos vídeos, muitas aulas, aliás, é uma das questões abordadas nas aulas de tradução. Normalmente as pessoas pensam, os nomes próprios não se traduzem, ponto final. E é muito mais complicado do que isso. Os nomes próprios de pessoas comuns, como eu, ou como a maior parte das pessoas que me estão a ouvir, que vivem no século XXI, de facto, não se traduzem. Isso é o que é costume hoje. Mas nem sempre foi assim, e não é hoje assim com outros casos, ou casos de pessoas especiais, entre aspas. E estou a falar só das pessoas, porque se falarmos de nomes próprios que não são de pessoas, então aí nós traduzimos todos os dias. Os nomes próprios de países, por exemplo, os nomes próprios de algumas cidades, mas vamos olhar para as pessoas. Os nomes próprios de pessoas do século XII, por exemplo, o nosso primeiro rei, traduziam-se habitualmente para latim, para várias línguas latinas, para línguas germânicas. Vou dar mais um exemplo um pouco mais à frente. Filipa de Lencastre, a mãe da ínclita geração cá em Portugal. O nome dela era originalmente em inglês e traduzia-se para português e para outras línguas. Mesmo dentro de cada língua, as pessoas às vezes usavam várias versões do seu próprio nome. Mas continuemos. Os nomes bíblicos traduzem-se habitualmente. Não há bíblias, em geral, comuns, que tenham os nomes no original. Os nomes dos papas traduzem-se obrigatoriamente. Nós temos um papa hoje que se chama Leão XIV, mas esse nome é diferente de língua para língua. No século XIX, os nomes dos escritores traduziam-se. Júlio Verne, ainda hoje aparece esse nome nas capas. Leão Tolstói. Os nomes dos reis ainda se traduzem, dependendo. Há reis que se traduzem, outros que não. Temos de dizer, por exemplo, que os ingleses traduzem os nomes dos seus próprios reis. Os primeiros reis ingleses, depois da conquista normanda, tinham nomes em francês. E os ingleses, hoje, falam deles com a versão do nome em inglês. Portanto, isto não é só uma questão portuguesa. Vamos continuar. Nomes de personagens infantis, de livros infantis, traduzem-se habitualmente. Nomes de personagens de livros não infantis não se traduzem. Enfim, a questão é complicada. Podia continuar aqui a falar mais desta pergunta. Posso vir a fazer mais vídeos sobre isto, mas termino dizendo que a única resposta certa à pergunta os nomes próprios traduzem-se é depende do nome próprio.